Olá, Poppers! Estamos, Matheus e eu, reunidos aqui novamente para conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Vejam bem, muitas vezes as pessoas podem se indagar se a mediunidade é um tipo de profissão que você pode estudar e se tornar médium e, quem sabe, ganhar a vida dessa forma. Se qualquer um que se interesse pela mediunidade pode ser médium, desde que faça um estudo prévio sobre isso. E a gente viu séries, por exemplo, na Netflix, onde pessoas estão ensinando e mostrando colégios e faculdades sobre mediunidade, para que as pessoas saiam de lá formadas nisso. Será que é assim mesmo? Vamos ver o que o Espiritismo fala sobre isso, né, Matheus? Sim. A gente se vê depois da vinheta. Bom, Matheus, eu não sei se você já assistiu alguma dessas séries, porque eu vi lá na Netflix. Isso está acontecendo muito lá nos Estados Unidos e me despertou, assim, uma certa preocupação. Eu achei que era importante a gente falar sobre o que o Espiritismo tem a contribuir com isso. A gente vai falar da visão espírita, é importante frisar. E aí? Eu particularmente, assim, não tô tendo muito tempo pra Netflix, não consegui ver, mas já ouvi falar, assim, né, dessas questões, dessas séries que abordam essa temática, às vezes rola muito misticismo, né, em relação à mediunidade. A gente, como espírita, a gente tem um contato maior, né, o pessoal que tá frequentando, o pessoal que tá chegando, mas, assim, para o público geral é algo ali misterioso, algo de muita curiosidade, né, e daí sempre vem essa questão, né, de como é que funciona, como é que se tem acesso e tudo, e assim, né, a humanidade é algo, né, diverso, então existem várias crenças, existem várias maneiras de se ter contato, e sim, tem as pessoas que se utilizam, né, da mediunidade como às vezes uma forma de renda, ou às vezes como uma forma de status. Então, acontece, né, cada crença tem a sua divergência a respeito de como se deve lidar com essas coisas, e nós, né, como espíritas, temos a visão de que a mediunidade é uma ferramenta, né? Uma ferramenta que Deus nos proporcionou para a gente poder fazer, né, e divulgar o bem, e também para a gente ter, né, meios de estudo também, né? A gente usa isso muito como um meio de evolução, né? Tanto nosso quanto coletivo, né? E bastante importante frisar que, né, mediunidade para nós espíritas é uma tarefa que deve ser feita de forma gratuita, né? Então, eu mesmo separei aqui no Evangelho, né, onde no Evangelho aqui segundo o Espiritismo, Kardec coloca, né, e os Espíritos colocam, e Jesus coloca, que a mediunidade gratuita, né, que está aqui no capítulo 26, item 7 aqui, onde eles colocam, né, os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o que serem intérpretes dos Espíritos, que é o que serem intérpretes dos Espíritos, né, para instruir os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie do seu trabalho pessoal. Deus deseja que a luz atinja a todos, e não o mais pobre seja deserdado e possa dizer, não tenho fé, porque não pude pagar. Não tive a consolação de receber o estímulo e o testemunho da afeição daqueles por quem choro, pois sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la de sua finalidade providencial. Ou seja, ele está falando que, né, dá de graça o que de graça recebeste. Então, a mediunidade você não pagou por ela, você não tem um custo para você, é algo que foi lhe concedido, né, nessa encarnação, nessa oportunidade. Então, você deve usufruir disso de forma a poder ajudar o próximo. Né? Isso. Perfeito. Agora, a questão é... A gente vai ver no Espiritismo que todos nós somos médiuns, porque em algum momento a gente tem intuição, a gente tem os pressentimentos, e isso é uma espécie de mediunidade, mas não é a mediunidade ostensiva. A ostensiva, só algumas pessoas são. Isso não é exclusivo do Espiritismo, então tem pessoas espíritas, médiuns ostensivos em outras religiões, e quando elas são médiuns ostensivas, é uma questão orgânica, né? O espírito
ele se projeta no corpo e é uma função orgânica que vai estar lá na glândula pineal que está no cérebro. Ou seja, é coisa do sistema nervoso, do nosso sistema nervoso. Então, ou a pessoa nasce médium ostensiva, ou ela não nasce. Não é um conhecimento que você adquire e aí você estuda e aí você consegue fazer efeitos físicos e consegue ter algum tipo de conhecimento sobre a vida do outro, porque um espírito vai te falar e você vai conseguir ouvir, você vai conseguir ver. Não tem nada disso. Ou você nasceu assim, ou você não nasceu. E quando a gente nasce como médium ostensivo, não é também com o intuito de que seja um meio de vida para ganho financeiro, né, desse ponto de vista financeiro, e também não é para brincar, de adivinhar, não é para aparecer, para ficar famoso por conta disso, é para ajudar o próximo. Na verdade, os médiuns ostensivos são grandes devedores que agora, por meio da mediunidade, isso a gente não vai generalizar, porque a gente não generaliza nada no espiritismo, mas a maioria dos médiuns ostensivos não são missionários, eles são devedores, que esse é um dos meios que Deus encontrou para que eles reparassem faltas do passado, ajudando o próximo, sejam encarnados, sejam desencarnados. Isso é importante frisar, porque o pessoal acaba endeusando os médiuns. Você já percebeu isso? Sim, sim. Eu acho muito importante isso que você falou. Primeiro, né? Médiuns não é uma exclusividade espírita, não é só espírita que é médium. Existem, né, médiuns em todo tipo de religião, com diferentes nomes, com diferentes crenças, mas existem. E para nós a questão é que, é o que você falou, nem todo médium necessariamente ele tem uma super missão, ele vai ser uma pessoa que vai revolucionar a história, não. Mas toda mediunidade, toda pessoa que possui uma mediunidade, ela tem uma responsabilidade. Isso é fato. Todo médium tem uma certa responsabilidade, um pouco a mais, às vezes, por a questão de possuir a mediunidade, porque isso vai influenciar tanto a vida do médium, né? Tanto o dia a dia dele, quanto a interação dele com o próximo, tanto a interação dele com os espíritos, né? Então, é uma responsabilidade muito grande que você tem que ter, principalmente quando a mediunidade que você tem pode gerar um certo impacto, né, nas outras pessoas, né? A gente sempre tem que lembrar que, por mais que nós, que não somos médios ostensivos, né? Ou até mesmo as pessoas que são médios ostensivos, às vezes a gente acaba imerso tanto ali na matéria, imerso tanto aqui no nosso dia a dia, que a gente esquece o impacto que as outras coisas têm, né? Que a espiritualidade tem na nossa vida. Então, a partir do momento que você é médium, você tem que assumir essa responsabilidade, né? E você tem que tomar certas providências para que essa mediunidade possa ser usufruída da melhor maneira possível, né? A questão de você utilizar ela como renda é problemática por uma questão de você veio com aquilo por algum motivo, que muitas vezes nem sempre é disponível para nós, mas tem uma responsabilidade em cima. A partir do momento que você desvirtua essa função para uma outra questão, a espiritualidade também pode influir dentro da sua própria mediunidade, né? Você falou que nós nascemos médiuns. Né? Nós nascemos médiuns, às vezes necessariamente a mediunidade vai estar desenvolvida e vai se aflorar, né? Desde o início da vida, né? Muitas vezes pode vir muito mais para frente, pode vir basicamente meio que a qualquer momento, vamos dizer assim, né? Mas ela vai usufruir, vai aparecer em algum momento caso você tenha a predisposição, né? Caso você tenha essa responsabilidade atribuída na sua encarnação. Então, a partir do momento que você desvirtua isso, foi uma decisão que você fez com base no seu livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo uma decisão necessária ser feita por parte da espiritualidade, né? Você veio, às vezes você pediu para vir médium, você veio com uma responsabilidade. A partir do momento que você mudou aquilo, tem que se parar e analisar se vale a pena manter, né, essa conexão, vale a pena de manter essa espiritualidade com uma pessoa que está usando ela para fins que não foram acordados, né, antes. Não, e eu falei essa questão de endeusarem, porque parece assim, que porque a pessoa é médium, ela é especial, ela é evoluída, ela é diferenciada, porque ela tem esse contato. Porque a mediunidade é um intercâmbio, e a pessoa vira um intermediário entre o plano material e o plano espiritual. E aí traz essas mensagens dos espíritos, né? Então, a pessoa fala, nossa, se ela consegue ver, se ela consegue se comunicar, se ela tem esse contato maior, é porque ela é diferentona, ela é evoluída. É uma responsabilidade como outra qualquer. Isso, e não te faz melhor nem pior do que ninguém, porque isso não quer dizer nada. Tem médiuns que vieram com essa faculdade, claro, para ser usada para o bem, mas infelizmente não fazem isso. Que tem médiuns que se deixaram levar e emaranhar pelas teias do orgulho.
Isso é um passo dentro da mediunidade, porque realmente a pessoa passa a ser muito adulada, venerada. Isso é uma coisa muito difícil de ser evitada, porque as pessoas acham isso fantástico e também vem como um meio de se comunicarem com entes muito amados ou como uma pessoa sábia que vai ter conselhos diferenciados. E aí, às vezes, isso vai enchendo ali a pompa do médium, né? E ele vai começar a falar, realmente, eu sou uma pessoa importante, curvem-se diante de mim, né? Então, é um ponto. Eles falam que, na verdade, não deixa de ser também um grande teste e uma grande prova em relação ao nosso orgulho. Sim. E a gente tem que estar sempre atento, vigiando muito para não cair nesse sentido. Agora, não tem como cobrar, porque apesar de requerer um estudo para que o médium possa se proteger da interferência dos espíritos, porque ele vira uma luzinha, uma luz pisca-pisca chamando a atenção. Então, ele, através desse estudo, ele se protege com conhecimento de saber os cuidados que ele tem que ter, o que pode acontecer, quem são esses irmãozinhos. Ao mesmo tempo, ele só ajuda a melhorar o trabalho. Mas é possível que um médium exerça a mediunidade sem nenhum tipo de estudo. Por quê? Porque é um dom. Sim. É um dom inerente, orgânico, e então a pessoa não teve mérito sobre essa mediunidade para depois falar assim, não, eu vou cobrar, porque eu estudou para se aprimorar e oferecer um melhor serviço para o próximo, mas é diferente de uma profissão, né, que você escolheu, eu vou ser jornalista, eu vou ser médico, eu vou ser advogado, e você vai lá, começa do zero, e você não nasceu com essa propensão. Você, através do seu suor, do seu trabalho, você fez. As pessoas têm que entender isso. É por isso que dar de graça o que de graça recebeu, porque você nasceu assim, e porque você consegue exercer sem nenhum tipo de estudo. Exato. É meio doido fazer isso, mas dá pra fazer. Sim, e é muito importante também a gente lembrar que, assim, toda a posição de destaque, né, vai exigir muita responsabilidade e muita calma, vamos dizer assim, né? Muita análise, muito estudo por parte da pessoa que está nessa posição. Então, a partir do médium tem um certo destaque, tem uma certa ali veneração, vamos dizer assim, né? As pessoas valorizam muito, essa pessoa tem que tomar muito mais cuidado por ter a responsabilidade maior ali de estar tocando mais pessoas. Mas a gente tem que sempre lembrar que a gente ainda está num estágio, né, de evolução que a gente não é perfeito, né? Então, a mediunidade também não é 100% perfeita. Por mais que você estude tudo, né, não dá para você dizer que você é um médium, um comunicador 100% efetivo, que você vai transferir 100% da mensagem sem levar nada de você junto, né? Então, o médium, ele estuda, ele se aprimora para poder mandar essa mensagem mais claramente, mas ainda tem um pouco dele ali, né? Ainda tem um pouco da influência dele, do organismo dele, né? Das atitudes, do pensamento dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a partir do momento que você coloca que não, eu estou só transmitindo uma mensagem, tem esses dois problemas. A pessoa que se enxerga como uma pessoa diferenciada, uma pessoa que tem um certo poder, porque ela tem uma habilidade, um dom, né? Que destaca ela das outras pessoas, mas ao mesmo tempo tem aquela pessoa que só comunica e não toma responsabilidade por nada. Tem que ter o meio termo, né? A pessoa ela tem que estar responsável, né? Ela tem que ser responsável no trabalho de estudar para poder passar melhor a mensagem, para poder se proteger também, né? E ela também tem que ter a noção, né? A ciência de que analisar criticamente as próprias coisas que ela faz, né? As próprias coisas que ela transpassa através da mediunidade, né? O animismo é uma coisa, né, que acontece, né? Animismo, no caso, é uma manifestação do próprio médium, né? Que às vezes pode se confundir com a mediunidade. Sim. Então, tem que ter muita responsabilidade, muita análise, não é algo só de, não, porque ele é médium, ele tá certo. Não, a gente tem que todo mundo sentar e analisar criticamente. Crivo da coisas, razão, né? Exato, Que é a base do exato. espiritismo. E assim, a pessoa, ela pode ter nascido médium e por uma má utilização dessa mediunidade, a espiritualidade retira isso. Porque é exato. orgânico. Sim. Mas tem como fazer cessar. E eles sabem muito bem quando é hora de dar um basta. Se eles permitem que a pessoa, mesmo usando a mediunidade de forma errada, tá ajudando outras pessoas, sabe? Pessoas que chegam ali de boa fé, Sim. não sabem, né, das más intenções do médium e acabam sendo ajudados no processo. Então, eles se utilizam desse médium como um instrumento para ajudar essas pessoas, mas isso não exime ele das consequências que virão. Sim. E também, um médium que não está no caminho reto, ele deixa de ser assistido
atendido pelos bons espíritos, ou seja, eles não permanecem. Então, não duvidemos de que os médicos que começam a se desviar do caminho, se existem espíritos ainda ajudando, não são dos melhores, muito menos o que virá deles. A gente vai ver lá no livro Missionários da Luz, do André Luiz, psicografado pelo Chico, o caso do Anceto, que ele era um médium, que veio e falou assim, aceita essa missão, vai dar tudo certo, vou ajudar muita gente. Chegou aqui, começou a cobrar. Depois viu, né, a grande burrada que fez, as consequências que viriam e se sentiu extremamente culpado. Sim. E vai ter também o caso do Joel, que ele não queria ganhar dinheiro com isso, mas ele gostou da atenção, ele gostou do holofote. Então, ele fazia questão de fazer aparições, assim, espetaculosas, sabe, assim, fazer o show. E ele também teve que pagar o preço por isso depois. A gente vai ver que no livro Os Mensageiros, por exemplo, existe todo um preparo dos médiuns antes deles encarnarem. É como se fosse ali umas palestras assim para mostrar para eles como é que vai ser. E não é fácil, a vida de um médium não é fácil. Requer sacrifício, porque você tem que ter uma rotina, assiduidade, compromisso com o trabalho. E vai ter vezes que você não vai estar afim, que você vai estar com preguiça, que você vai estar cansado e não tem nada disso. A gente vê o Chico que dormia 4 horas por noite, coitado. Mas não é só um dom que eu resolvi colocar em prática, não. É um dever. É um dever que a gente se cobra mais cedo ou mais tarde de não ter atendido a ele. Tem gente que acha que vai poder escolher exercer ou não a mediunidade, mesmo sendo médium ostensivo. Mas, assim, o fato de não estar exercendo gera consequências para a pessoa também, né? Até orgânicas. Sim. Depois ela vai descobrir que o motivo daquelas dores de cabeça, aquelas enxaquecas que não paravam por nada, por estar se sentindo mal, por estar depressiva, era a mediunidade que não estava sendo exercida. E a pessoa não precisa ter medo, né, Matheus? Porque depois que ela começa a trabalhar, tem toda uma proteção. Vamos falar um pouco disso também. Sim, é bem importante a gente também, a partir do momento que a gente identifica o problema, a gente estudar, né? A gente conhecer. Eu sempre gosto de mostrar o outro lado da moeda, né? A gente falou aqui muito que o médium tem muitas responsabilidades, que é algo que, né, não pode ser levado como algo muito leviano, algo, tipo, sem importância, é algo muito importante. Mas, assim, para você aí, né, que se identificou como médium, né, que está começando a trabalhar, né, que está estudando agora, relaxa que tem todo o amparo do centro, né? Tem todo o amparo das pessoas, da espiritualidade amiga. E, assim, existem casos também, né? Por exemplo, eu já vi, inclusive aqui na própria Comunhão, na DIGE, por exemplo, que é a diretoria de Infância e Juventude, onde às vezes a mediunidade se manifesta muito cedo, né? Isso. Então, às vezes é preciso, né, fazer interromper a mediunidade até um ponto que a pessoa esteja madura para exercer. Então, assim, isso é num tratamento que eles fazem, né? Pra conseguir dar, tipo, uma fechadinha ali. Exato, que é porque, assim, às vezes a gente tem escolha, né? A gente tem livre-arbítrio. Então, às vezes a pessoa ainda não está pronta, mas a gente sempre tem que ter ciência de que se a gente, né, nasceu dessa forma, a gente tem que tentar usufruir o máximo das ferramentas que Deus nos deu, né? Deus deu a mediunidade aos homens, né? Como uma ferramenta de evolução, né? E de ajuda ao próximo. Então, a gente tem que tentar fazer o máximo possível para fazer valer a pena, né? Porque tudo que a gente corre aqui, a gente tem que lidar depois, de qualquer forma. Não adianta ficar adiando. Exatamente. Né? Então, assim, é um trabalho diferenciado, é um trabalho que muitas vezes gera uma certa atenção por ser um trabalho, né, que é uma natureza curiosa para muita gente, mas é um trabalho que tem que ser levado a sério, é um trabalho que também tem que ter um comprometimento, por mais que você não se sinta ainda, né, pronto, se prepare com calma, peça amparo da espiritualidade, peça amparo na sua casa, né, caminhos são muitos para você poder exercer esse trabalho com todo o amor e carinho possível, tentando gerar, né, lesar o mínimo possível o médium, porque o médium também é uma pessoa como todos nós, né? Ele também tem seus problemas pessoais, ele também tem seus problemas emocionais. Nem todos os problemas que afligem o médium são só em virtude da mediunidade. Tanto é que, às vezes, ele não pode exercer o trabalho porque está desequilibrado e precisa tratar dessa parte antes de começar a trabalhar ou continuar trabalhando como médium. Então, tem muitas facetas da mediunidade que a gente tem que tomar cuidado, mas, assim, algo que, com estudo, com dedicação, com, né, empenho, você consegue levar uma vida completamente normal como médium, né? Exercer um trabalho maravilhoso como médium. Então, a gente tem que sempre estar
de olho, né? Refletindo aí nas nossas ações, né? Isso. Aí tem um processo, ou seja, você falou dos casos que a pessoa aflora muito cedo, e aí ela, concomitantemente aos estudos, às vezes ela já tem que trabalhar a mediunidade num grupo mediúnico. Às vezes dá para fazer esse tratamento para dar uma fechada ali na mediunidade até ser o momento de abrir esse canal novamente. Então, cada caso é um caso, mas geralmente passa-se primeiro pela fase do estudo, né? Aí tem um estudo sistematizado da doutrina espírita, depois tem o ESME, que é o estudo da mediunidade, e aí vão uns 3, 4 anos de estudo para que a gente chegue preparado na hora dos grupos mediúnicos, entender tudo que está acontecendo, todas as circunstâncias que abrangem aquelas manifestações, olhar para os nossos irmãos que chegam nas reuniões mediúnicas com mais amor, com mais empatia, com mais carinho, e a gente aprende nesse curso da mediunidade que existe uma proteção muito grande nas salas mediúnicas, né? São várias camadas no plano espiritual que envolvem aquela sala. A espiritualidade chega com bastante tempo de antecedência e prepara todo aquele ambiente. Então, se a gente tivesse, assim, essa visão mais ampla e conseguisse enxergar no plano espiritual toda a aparelhagem que eles montaram ali, a gente ia ter uma noção de que não há o que temer. As pessoas podem achar que, por se envolverem com a mediunidade, vão estar atraindo os espíritos. E muito pelo contrário. Porque só de ser médium você já está atraindo de qualquer forma. E quando você está exercendo esse trabalho como já estava ali no seu planejamento reencarnatório, você tem uma folga e uma brecha na sua vida lá fora, geralmente, né? Que você... tudo fica guardado para que seja realmente exercido num local adequado. Agora, quando não, é que vira esse trem desgovernado. Então, a gente tem que também frisar a importância do estudo. E eu trouxe aqui até uma passagenzinha do livro Missionários da Luz, que o André Luiz, ele estava com o instrutor Alexandre, e eles estavam numa sala mediúnica observando que a epífise, que é a glândula pineal do médium, ela começou a emitir uma intensa luminosidade azulada, e aí o Alexandre, então, fala para ele: no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a pineal desempenha o papel mais importante. Aí o André Luiz tá ali meio que contando o que ele estava vendo. Ao redor, seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Eu achei essa parte tão linda. Você imagina que estava formando um lótus ali perto da cabeça do médium e emitindo uma luz, assim, azulada que vinha lá de dentro. Então, assim, é um trabalho muito bonito, muito digno, mas que ele é exercido concomitantemente com a sua profissão, que é ali que você vai ganhar dinheiro. Exatamente. É isso que vai te sustentar, a não ser que você seja um herdeiro e não precise trabalhar e já tenha o seu dinheiro na conta. Mas a mediunidade é para ajudar o próximo, é para servir os encarnados e os desencarnados. Voltando exatamente, linkando com o que a gente falou no começo da questão da renda, né? Você vê que o tanto de preparo que tem, tanto do médium, que beleza, eu entendo, né? A questão, as pessoas, não, mas eu estudei tanto e tal. Sim, mas além do preparo todo que você teve, esse preparo também foi pro auxílio do preparo que tem lá do outro lado. Então, todo esse preparo que a gente tem na casa espírita, todo o trabalho que tem da equipe espiritual do outro lado, como é que você pode cobrar por um trabalho desse, né? De tantas outras pessoas, porque nós todos somos espíritos, né? A única diferença entre nós e eles são... né? É a carne, é o corpo de carne. É a carne, exatamente. Então, não há como você cobrar por um trabalho, porque esse trabalho não é só seu, esse trabalho envolve um monte de pessoas. Não, o médium é um intermediário só, Exato. né? Ele só tá transmitindo, não é nada dele. Exato. O médium, ele tá ali só como se ele estivesse empunhando uma ferramenta, né? Então, usando as energias que ele tem. Exatamente. E aí, em conjunto com as energias da espiritualidade. Inclusive, trazendo aqui o trecho do Evangelho que você carinhosamente separou para nós, né? Aqui, ó. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu aos homens a vista física, os sentidos corporais e os instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o seu olhar nas profundidades do espaço. E com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar o mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Então, ele só deu isso para a gente poder, né, auxiliar ainda mais o próximo, né? E a gente não pode ficar só, não, eu sou médium, eu sou extremamente especial e Deus me deu aquilo para me destacar. Não, ele deu isso para todos nós. Médiuns são espíritos comuns. Exato. Gente como a gente. Todo mundo é importante, todo mundo tem seu papel a desempenhar. O que importa é que a gente age em benefício do próximo, amando ao outro como a nós mesmos, sem segundas intenções, pelo simples prazer de servir e de amar. Isso aí.
E é isso, gente. Se vocês gostaram, coloca aí pra gente nos comentários. Vocês têm algum adendo, algum comentário pra fazer sobre isso? Gostariam de falar mais alguma coisa nesse campo aí da mediunidade que não foi abordada aqui? Querem ver um programa sobre isso? Coloca pra gente. E não esquece de dar o seu like, que isso é muito importante pra gente continuar divulgando essa doutrina que tanto nos ajuda e aquece o nosso coração. E a gente se vê muito em breve. Até lá!